Queridos, essa noite, como o Kelson falou, eu iria fazer esse tempo de testemunho, eu ia dar o testemunho essa noite, já que nós estamos falando sobre ser testemunhas de Cristo dentro da série Dedicados ao Evangelismo Pessoal. Então, hoje eu ia fazer o testemunho e a pastora Vânia ia falar sobre a segunda parte das 4 leis espirituais. Mas desde ontem ela não conseguiu vir, está com a dor nas costas e ficou complicado. A coluna dela deu um grito lá e aí eu silenciei com uma injeção, estamos aguardando ela fazer efeito. Então, por isso eu estou aqui fazendo a substituição dela na pregação da palavra de hoje. E vamos dar continuação às outras 2 leis espirituais. Quantos lembram das outras 2 leis espirituais que foram faladas na semana passada? A primeira lei espiritual, quem lembra? Quem pode falar aí, bem alto? Deus me ama. Fala todo mundo junto assim, Deus me ama. Deus me ama e Ele tem um plano para a minha vida. Ele me ama e Ele me quer. Não somente do jeito que eu estou, mas Ele quer me levar a uma transformação. Então a primeira lei espiritual é como se eu estivesse falando, como se Jesus estivesse falando, vem do jeito que você está. Vem, pode vir. Vem para cá, eu te amo. Do jeito que você fez da sua vida, do jeito que você está tratando as coisas. E aqui, quando você me conhecer, a sua vida vai ser transformada. Porque Ele vai te trazer um plano, que é um plano de salvação que ela falou na semana passada. Aí a segunda lei espiritual, quantos lembram? Primeiro, ele fala que Ele tem um plano porque Ele nos ama demais. E a segunda lei, quem lembra? Que nós somos pecadores. Nós viemos de uma situação em pecado, porque esse pecado é que nos leva a uma separação de Cristo. E leva a gente a viver uma vida longe, distante dele, degradante e degradada. Então, essas 2 leis foram o que nós vimos na semana passada. Então, Deus me ama, Jesus se entregou por mim. E Ele tem um plano fenomenal por causa do meu pecado. E Ele não quer que eu permaneça numa vida de pecado e morte eterna. Mas Ele quer me salvar. Então as outras 2, agora nós vamos passar. As outras 2 leis espirituais. A terceira lei espiritual que nós vamos ver nessa noite. Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador. Ou seja, Ele é que é a grande porta. Jesus é Ele quem vai poder me salvar. Mas me salvar de quê? De que eu e você precisamos ser salvos? Você e eu precisamos ser salvos dessa morte eterna, da vida de pecado. Essas 4 leis espirituais das quais nós estamos falando, vai nos fazer relembrar o nosso tempo de conversão. Você vai se lembrar de quando alguém se aproximou de você, quando você ouviu a primeira vez sobre Jesus Cristo, quando você esteve consciente de que havia pecado na sua vida, e esse pecado te distanciava de Deus. Foi no momento que nós passamos a nos lembrar que para termos verdadeira salvação, nós precisávamos crer que Jesus era o único, porque foi Ele que foi entregue para morrer por nós, com um sacrifício de morte, e morte de cruz. Então, é por isso que nós precisamos da salvação. Eu preciso me salvar da condenação eterna. Isso é para todos nós. Todos os dias. Uma vez salvo, sempre salvo? Não. Todos os dias eu preciso me salvar intencionalmente. Então, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu e você ainda vivíamos numa condição de pecado consciente ou inconsciente, mas estávamos numa vida constante de pecado, antes mesmo de nós nos ajustarmos, Ele nos amou. Ele sabia, por meio do convencimento espiritual de amor do Deus Pai poderoso, que nós precisaríamos essa restauração da comunhão com o Pai. Então, aqui o que nós estamos fazendo, irmãos, é apenas relembrar algo que para nós precisa ser peculiar, precisa ser latente. Há pouco tempo atrás, alguém falava sobre as leis espirituais, e eu não falava sobre as leis espirituais na sequência como aqui nós estamos falando, mas eu falava sobre ela. Então eu tinha consciência de como me aproximar de uma pessoa e falar do Evangelho de Jesus e fazer essa trajetória. Mas hoje nós estamos falando sobre uma ferramenta que nos deixa claro de como nós podemos abraçar alguém, falar que essa pessoa é amada por Jesus Cristo e que Ele tem um plano de salvação. E esse é o momento que essa pessoa pode chegar e perguntar para você: mas me salvar de quê? E você vai falar: de uma morte eterna. Porque quando nós nascemos, estávamos numa vida separadas de Deus por causa do pecado. E agora, por meio da morte de Jesus, vem a salvação. Porque Ele pagou com preço de sangue a nossa própria vida. E arrancou a nossa vida das garras do inferno, de uma morte eterna. Então essa é a salvação. E Ele tem um plano para mim e para você. E que plano é esse então? Esse plano é quando você enxerga que Jesus é a única porta, é o único caminho que pode te reconectar ao Pai. Mas eu acredito em Deus. Acreditar é uma coisa, mas viver Deus é uma outra bem diferente. As suas práticas, os seus hábitos, o nosso estilo de vida, eles revelam se nós temos uma aliança com Deus ou não. Não é somente eu falar que sim, mas a minha vida precisa expressar um estilo de vida condizente com alguém que ama e vive nos princípios do Deus poderoso. Amém, igreja? Então, dele venceu a morte e por isso nós estamos aqui nessa noite. Cada um de nós, nessa noite, passou por esse processo. Ou alguém falou diretamente desta maneira, ou a palavra foi trabalhando no seu coração. Como muitos aqui podem estar presenciando isso dentro de si, vivenciando, aliás, isso dentro de si. E esse assunto, queridos, é um assunto tão atual, que quando nós, muitas vezes, nos deparamos numa situação de fragilidade, de sofrimento, de aperto, de pressão, a nossa fé é alterada. A gente negocia a nossa aliança, não vem para a igreja, não lê a Bíblia, para de orar, e isso faz com que nós nos distanciemos de Deus. E à medida com que eu e você se distancia de Deus, acontece que uma porta se abre para os hábitos antigos. Então é por isso que eu estou falando para você que todos os dias nós precisamos nos converter outra vez. Todos os dias eu preciso renovar a minha aliança com Deus, porque esta carne, ela tende a fazer aquilo que é próprio dessa terra, porque essa terra jaz no maligno. Então, queridos, essa noite nós vamos relembrar isto. Não que você não saiba, mas para quem não sabe, vai aprender hoje, mas para quem já sabe, vai relembrar. Então, ele é o único caminho que vai nos levar para o Pai. Abre tua Bíblia agora em João, capítulo 14. João, capítulo 14, verso 6. João 14, 6. João 14, 6. Olha só que delícia de texto nós vamos ler agora. Respondeu-lhe Jesus:
Vamos fazer o seguinte, esse texto é muito rico para eu ler apenas essa parte aqui. Vem comigo até o versículo 1. Vamos ler essa parte aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Crê no Pai, mas crê também no Filho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Amém, queridos? Deus vai preparar, Jesus já está preparando um lugar para cada um de nós. E quando eu for, vos prepararei um lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Olha para alguém que do teu lado e fala, ó, você vai estar lá comigo e com Cristo. Aleluia! E ele fala assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí vem o Tomézão, né? Aquele Tomé. Aí Tomé fala assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí Jesus vem para o texto que nós estamos como base nesse momento. E respondeu Jesus, eu sou o caminho a vocês. E ninguém vem senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, quando você e eu recebemos a Jesus no nosso coração, também nós recebemos o Pai. Então, tanto o Pai quanto o Filho estão conosco. Neste momento, Jesus já estava falando sobre o Pai. E constantemente, Jesus não falava de si mesmo. Jesus pregava o Pai, por onde ele passava. E eles queriam conhecer o Pai. Quando eles queriam conhecer o Pai, Jesus falava, olha para mim. Se você olha para mim, você está olhando para o Pai, reforçando a sua trindade. Então, queridos, aqui neste momento, Jesus estava falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, porque Jesus já estava lá. Então ele dizia, ninguém vem. Ele não falava, ninguém vai ao Pai. Jesus não deixou de estar com o Pai. E essa daqui é um dos nossos conhecimentos, é uma chave que nós, como cristãos, precisamos levar todos os dias. Se você já aceitou, já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai para o Pai, você já está com o Pai. Por isso as nossas vidas são tão semelhantes ao que o Pai faz. Quando Jesus estava com os discípulos, ele disse, eu faço o que vejo o meu Pai fazer. Então, à medida com que nós andamos no dia a dia, nós vamos vendo Jesus expressando a glória do Pai. Então, se nós estamos no trabalho, se nós estamos na escola, se nós estamos em casa, se nós estamos na rua, em qualquer lugar, a glória de Deus deve estar expressada por meio de nós. Quando você e eu abrimos a boca, as pessoas têm de ouvir a voz de Deus por meio de nós. É assim que acontece com você, onde você está? Quando as pessoas estão ao seu redor, elas veem a glória de Deus na sua vida? Os seus filhos, eles veem a glória de Deus quando você fala com eles? Quando você os admoesta, quando você os repreende, quando você os disciplina, os seus filhos veem a glória de Deus sobre a sua vida? Quando você está no trabalho, a sua maneira de prestar o serviço expressa a glória de Deus ao chegar, ao sair, ao responder o seu trabalho, é assim que acontece. Quando você faz o seu ministério, o zelo que Jesus fazia por ver o que o Pai fazia, também é assim que você faz com o seu ministério, é assim que você leva a sua vida, porque é isso que Jesus está falando a respeito de nós estarmos em Deus e Jesus estar em nós. Essa é a maneira, ninguém vem ao Pai. Então Jesus precisa estar dentro de nós. Ao Pai, querido, isso acontece. O Pai
está lá e o Pai está aqui. Feche os teus olhos um instante agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e respira bem fundo. Respira pelo nariz e solta pela boca. Faz isso umas 3 vezes. Faz isso de maneira que você escute o barulhinho do ar-condicionado. E somente com uma voz na sua mente, na sua cabeça, diga assim: Pai, meu papai, o Senhor está dentro de mim. Eu sou a sua habitação. E eu quero que a minha consciência se dobre, os meus pensamentos estejam cativos à sua obediência, de maneira que o meu estilo de vida expresse a glória do Senhor, do meu Pai, que está no céu, que habita dentro de mim. Me ajuda nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Amém. Abre os seus olhos. Que coisa gostosa, né, querido? Todos os dias você fizer isso pela manhã, não vai sair um palavrão mais da sua boca. Não vai sair mais uma mentira dos seus lábios, porque você deu ao Senhor o controle, o comando da sua língua, dos seus pensamentos nesta manhã. As coisas que acontecerão neste dia para você, nesta semana, trarão outra coisa, a graça. O mover de Deus na tua vida vai ser tão favorável que você vai enxergar Deus até nas coisas ruins que acontecerem. E é assim que nós vamos ensinando as pessoas. Quando eu tenho Jesus no meu coração, as pessoas vão olhar e vão ler a Bíblia que eu sou. Como que eu me comporto quando eu sou vexado? Quando eu sou ultrajado? Quando eu sou exposto? Qual é a minha reação? As pessoas ficam só esperando como que o crente vai agir. E é nessa hora que você age como um cristão, como um crente, e Deus é glorificado nessa hora, sem que às vezes você abra a boca. E é assim que Deus vai cumprindo a sua promessa. Lá em Efésios capítulo 2, abre lá comigo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. Para quê? Para que das obras ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, as boas obras precisam ser um estilo de vida nosso. Nós não vamos precisar fazer boas obras para expressar a glória de Deus, não. É o contrário. Nós já temos um estilo de vida tal que as obras que nós fazemos já vêm exalando o perfume de Cristo por onde a gente passa. Então é um estilo de vida. Quando eu entendo que Jesus, Ele me ama e Ele tem um plano perfeito para mim. Quando eu entendo que realmente eu sou um pecador e careço dessa glória e dessa graça. E quando eu percebo que não há outro lugar, não há outro caminho para eu seguir, senão por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Então aqui nós estamos verificando que a terceira lei espiritual se expressa por meio da graça. Não que as outras não tenham, mas essa fala a respeito de Jesus. Ele é a porta. E essa porta, ela é largona, grandona. É assim que diz a Bíblia? Ele é uma porta estreita. Porque só passa aquilo que deve passar. Ou seja, eu e você. Não tem matula. Não tem matula, não tem mala, sem alça, não tem bagagem. Só passa eu e você. E essa porta ela é tão interessante que quando a gente passa tem um filtro. E esse é um filtro da alma.
E essa nossa alma é que tem um monte de ganchos, tem um monte de coisas assim pendurado, um monte de penduricalho, que são frutos das nossas experiências do passado. Porque se nós precisamos de tantas situações de perdão, por que eu preciso de tanto perdão? Por causa das minhas práticas. É por isso. Então, à medida com que eu ajusto as minhas práticas, eu começo a transformar a minha vida de santidade. A minha vida de santidade passa por um estilo de vida selecionado, onde eu passo pela fresta, pela porta que é bem estreita, e ela só passa eu, somente eu. É um de cada vez. Se brincar, é bem de ladinho assim, ó. E o interessante é que a porta, quando vai passando, ela faz assim, ó. De acordo com cada um, a bitola de cada um, ó. E é só o que vai passar. Mas não passa ninguém e nem nada além de você mesmo. Quarta lei espiritual, vamos lá. A quarta lei espiritual, ela fala de algo fantástico também. A primeira é de que Jesus me ama e de que Ele tem um plano para mim. A segunda é de que eu sou pecador, eu vim do pecado. E Ele vai trazer um grande plano para a minha vida, de transformação. A segunda lei, a terceira lei, aliás, ela fala que Jesus é a porta. Sem Ele eu não consigo passar. E a quarta, qual é? Eu preciso fazer alguma coisa. É agora a hora da minha decisão. Eu preciso receber a Jesus. Eu preciso entender de tudo isso. Se isso é racional, eu entendi já. Mas chega um momento, queridos, que você e eu precisamos decidir. Chega um momento que não adianta só você saber da Bíblia. Chega um momento que não adianta você só orar. Chega um momento que não adianta só você jejuar. Alguma coisa a mais, além disso, precisa ser feita. Tem um momento em que você, querido, precisa tomar uma atitude e radicalmente você e eu mudarmos de vida. Eu lembro do testemunho do pastor Arley, de quando ele estava ainda indo para a balada, no meio do caminho, Jesus encontrou ele e falou: vem cá, agora é você comigo. E ele teve de mudar, ele teve de tomar uma decisão. Você teve de tomar uma decisão. Sabe o que estraga a nossa vida espiritual? É que nós tomamos uma decisão verdadeiramente, muitas das vezes, na hora do choro, na hora da dor, na hora da necessidade, na hora da pressão, na hora da angústia. Mas quando passa a dor, passa a angústia, passa a pressão, nós voltamos a negociar ou ter o mesmo estilo de vida anteriormente. A nossa decisão não foi tão decisiva assim. E aí esse é o problema que nós temos de todos os dias. Nos voltar para Jesus e falar: Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que o Senhor tem um plano perfeito para mim. E Deus, não me leva agora não. Me deixa arrumar minha vida. Querido, eu sei que para alguns aqui isso está batendo como uma marreta muito forte. Como bate em um sino. E eu sei que o teu corpo está gelado. Eu sei que dá um vazio, um oco no estômago cada vez que se fala com algo dessa natureza. Porque você faz um confronto pessoal. Como se você estivesse sozinho aqui dentro deste salão. E como se o pastor estivesse falando somente para você. E eu te digo isso porque eu já estive numa condição muito parecida com essa. Onde a minha vida estava toda errada e o pastor falando e aquilo me maltratava. Mas essa é a melhor maneira que nós temos de sair daqui. Quando eu coloco o dor naquilo que eu estou vivendo e eu saio com algo rasgando dentro de mim e uma decisão de que algo precisa mudar. De que algo precisa ser transformado dentro de mim para que eu viva uma transformação genuína. E eu não volte mais àquelas práticas das quais eu tenho de me arrepender no dia seguinte. Então eu sei que essa noite você está sendo tocado aí onde você está. Por causa dessas leis espirituais. E eu falo isso, querido, Deus fala isso ao meu coração. Deus coloca eu para perceber e sentir isso. Que há muitas pessoas que por causa do tempo ainda se sentem em dúvida. Querido, o que vai ser da nossa vida, do nosso momento, quando Jesus verdadeiramente aos céus voltar
e todos começarem a vê-lo, e a ver aquele encontro fantástico que nós fazendo aquela metáfora, aquela ilustração, aonde nós nos encontraremos nos céus. Como será isso? Se isso está martelando na tua vida, como será isso para a tua vida? Perceber muitos indo, e você não flutuando, e você tentando, eu quero ir. Oh Deus, deixa eu ir. Como será isso? Você já se imaginou? Se você nunca se imaginou, queridos, eu te convido a pensar nisto. Eu te convido a pensar nesse dia. E eu acho que este dia não está muito longe. Pastor, você está me metendo medo. Pode ficar. Se você não tem certeza, querido, para onde você vai, depois que você fechar os olhos, que o pulso parar de bater. Se você não sabe, hoje à noite, ao final do culto, eu vou te convidar para vir aqui à frente. Sabe por quê, querido? Essa quarta lei espiritual, ela fala de uma decisão que precisa ser confessada. Ela precisa sair dos seus lábios, porque a sua boca precisa confessar, e com o coração você precisa crer, confessar com a boca e crer com o coração. Crer com o coração, crer com as emoções, crer com a parte racional. Significa que a minha vida não pode ser apenas de fala. A minha vida não pode ser apenas pelo que eu digo que sou, mas pelo que eu vivo aquilo que eu falo. Então isso é a grande transformação das nossas vidas. É nesta hora que eu começo a viver algo sobrenatural em mim. Quando eu começo a me arrepender do estilo de vida que eu estou carregando, que eu estou levando. Será que eu realmente sou digno de ser chamado aquele que carrega a grande e poderosa palavra de Deus na minha vida? Então, quando eu começo a viver isso, eu começo a entender que a transformação que eu quero ver lá fora precisa começar aqui dentro de mim. Não existe transformação de lá de fora se não houver primeiro a transformação aqui dentro de mim. E se nós queremos fazer uma grande transformação nessa cidade, esta igreja, dentro de cada um de nós, precisa viver uma transformação. Algo tem que morrer dentro de nós que se chama pecado. Uma vida diferente daquela que Jesus nos chamou para nós vivermos. Romanos capítulo 10, volta um pouquinho aí a tua Bíblia. Romanos capítulo 10, ele vai falar aqui para nós. Romanos 10, versículo 9. Cadê? Onde é que está aqui? Aqui. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha, aqui tem uma condição. Aqui há uma condição. Se com a tua boca, se eu com a minha boca eu confessar. E qual é o outro passo? Se eu confessar Jesus como Senhor, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Eu preciso falar sobre isso. E depois, se eu também, além disso, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, eu não posso apenas falar, mas eu preciso crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Quantos aqui já confessaram a Jesus como Senhor das suas vidas? E quantos creem que Ele ressuscitou de dentro dos sepulcros, que Ele saiu daquela morte, Ele venceu a morte? Queridos, eu e você estamos num ambiente onde nós somos muito poderosos, porque aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus, é aquele que está dentro de cada um de nós. E é esse poder que entra em contato com uma pessoa que não conhece a Jesus, que impacta a vida dele. E ele pode, mais uma vez ali, você vê um milagre de ressurreição. Eu quero te contar um testemunho, querido, por causa
de uma decisão que eu tomei na minha vida. Eu gostei de evangelizar sempre, eu evangelizava muito, mas por causa de alguns percursos da vida, por algum momento eu deixei de fazer isso, e comecei a me preocupar em servir aqui na igreja, em fazer as coisas da igreja, em me envolver com as coisas da igreja. E aí, no momento em que nós passamos a viver o evangelismo, viver o discipulado, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou voltar a evangelizar todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia antes. Aonde eu entrava, queridos, eu falava de Jesus. Aonde eu entrava, alguém iria ouvir de Jesus ao meu lado. Aonde eu passasse, no trabalho, na escola, em banco, em qualquer lugar, alguma coisa da minha boca tinha que sair para impactar para bem alguma pessoa. Eu contei da outra vez sobre o que eu fiz quando eu comecei a orar há um mês atrás. Que eu falei, no dia seguinte eu vou pegar o ônibus e quem sentar ao meu lado, eu vou dizer a ela que Deus me mandou orar por ela. E assim eu fiz. E, gente, foi impactante. Uma coisa simples. Ah, você faz isso porque você é pastor. Não, eu faço isso, fiz isso, não foi porque eu sou pastor. Foi porque eu decidi, eu tomei uma decisão. E eu passei a fazer. Não pense que é diferente, queridos, porque um pastor, tem hora que ele fala, cara, eu não vou fazer isso aqui agora não. Não quero fazer. Mas algo dentro de mim, o tempo todo, quando eu sentei ao lado daquela jovem, e eu estava só esperando a oportunidade, e queimando no meu coração, eu vou falar. E eu lendo um livro e ela lendo uma apostila, estudando. Na hora que ela fechar essa apostila, eu vou falar. E foi a hora que ela fechou a apostila, terminei o meu capítulo e Val, tudo bem? Tudo bem. Como é que é seu nome? Fulano de tal. E eu, Ciclano. Tudo bem? Contei o que eu decidi. E aí foi. E assim eu estou fazendo todos os dias. Queridos, é fácil. É fácil. Antes de ontem eu fui para o Paranoá de Uber. Peguei um Uber quando eu estava voltando e dentro do meu peito de novo começou a arder. Eu vou falar de Deus para ele. Como é que eu vou começar? 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 Falei, cara, quer saber? Eu não sei como é que eu vou começar. Olhei para ele e falei, e aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que está a sua fé? Foi pronto. Na hora ele começou a debulhar, ó. Começou a falar, ixi, não está bem não, faz tempo que eu não estou indo na casa de Deus. Falei, ixi, é um desviado. Não está com Deus. E eu falei, essa é agora. Falei, e aí, como é que você está? Ah, não estou legal não, minha família e tal. E aí começamos um papo natural. É natural. O evangelismo, ele passa a ser natural. É corriqueiro. Corriqueiro no sentido de que será algo como um estilo de vida. Ah, é porque você é pastor? Não tem nada a ver porque sou pastor. Tem a ver porque eu tomei uma decisão de confessar com a minha boca e crer que aquele que ressuscitou dentre os mortos está salvando aquele que Deus está colocando ao meu lado. Essa é a diferença. Então, o que faz a diferença na minha vida, querido? Eu preciso receber a Jesus Cristo, eu já recebi. Eu já entendo que Jesus morreu por mim. Eu recebi a Jesus, percebi que eu andava em pecado, percebi o plano perfeito para a minha vida. Jesus é a porta, e agora? Agora existem outras pessoas para sair da condição que você saiu, para sair da condição que eu saí. É assim, queridos. Ontem aqui, nesse salão, estávamos no curso de inteligência emocional. Já no final do dia, inteligência financeira. Já no finalzinho do dia, entrou um senhor ali, extremamente embriagado. E aí ele sentou ali do lado, aí a Vânia me deu uma cutucada, falou, Sivaldo, o Espírito Santo está falando para você dar um copo d'água para ele. Falei, tá bom, Espírito Santo, estou indo lá. Aí eu saí, levantei-me, fui, me postei bem do lado dele, peguei uma água, coloquei na mão dele. Aí ele olhou estranho assim para mim. Falei, então, preciso de uma água? Não, primeiro eu cheguei do lado dele e falei, o senhor quer uma água? Aí ele falou, quero. Tá bom. Peguei, fui lá, voltei.
Peguei a água, botei na mão dele. Aí quando eu botei na mão dele, acho que ele se sentiu, né? Traz um cafezinho. Falei, rapaz, eu trago um cafezinho para você. Tá bom, fui lá, peguei o café. Aí quando eu voltei, ele disse que não queria água. Falei, não quero água não, mas me dá um cafezinho. Aí eu voltei. Beleza, quando eu dei o café para ele, falou, agora me traz uma água. Eu falei, tá querendo, tá abusando já. E aí eu sentei do lado dele. E daqui a pouco ele falou, eu quero conversar. Falei, então vamos conversar, vem para cá. Pegamos, arrastamos ele para ir para o lado e começamos a conversar um pouquinho. Ele falou, me leva em casa. Eu falei, eu não tenho um carro. Ele olhou para mim de novo assim, não tem carro? Falei, não tem carro, mas eu levo você a pé. A pé? Falei, eu levo a pé. Vamos lá que eu vou com você. Vai me levar em casa? Falei, vou. E fomos daqui até a casa dele. Ele tirando onda com todo mundo, brincando com o menino, brincando com o cachorro quase correu atrás da gente, aqui no Conjunto A, e levei ele até a casa dele. E lá eu percebi que ele se dizia kardecista. Ele falou, eu sou reencarnacionista. Eu falei, e eu sou encarnacionista. E eu falando para ele. E ele olhava assim, tu é pastor, é? Falei, eu sou pastor, é? Aí ele me abraçava. Aquela conversa de quem está embriagado, né, filho? E abraça, e pega para um lado e pega para outro. Mas isso, queridos, nós precisamos estar preparados. Aquela alma, quando ela falou embriagada, e eu te falo isso, querido, porque essa é a nossa ação. Ele olhou para mim e falou, você tem uma coisa diferente em você. Eu falei, eu sei, e é por isso que eu estou aqui. E cada um de nós que está aqui dentro, tem algo diferente deste mundo que está dentro de você, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dentro de mim e de você. E Ele está esperando a oportunidade de você abrir a boca. E confessar, não é só aqui na igreja, eu confesso Jesus como meu Senhor. Não! Confessar é você falar. É abrir a sua boca daquilo que Deus está fazendo contigo. Na tua casa, na tua família, a transformação que você está vivendo. Aonde você passa, você deixa o exalar do perfume de Cristo. Se não está deixando, é hora de trocar o desodorante. É hora de mudar. É hora de viver uma transformação. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Queridos, essa palavra, ela está para mim e para você, esta noite. Essa palavra não é só para quem está lá fora. Essa palavra não é só para quem está lá no mundão. Essa palavra é para todos aqueles que estão sedentos de Deus e por consciência ou inconsciência estão separados de um estilo de vida com Deus. Jesus está batendo a nossa porta. Jesus está batendo a nossa porta. Somente se alguém abrir. Quem tem que abrir? Quem tem que abrir? Alguém. Eu sou esse alguém. Eu sou parte desse alguém. Se eu abrir, Jesus vai entrar e cear comigo, e eu com Ele. Queridos, essas 4 leis espirituais, resumidamente. Jesus me ama e tem um plano para a minha vida. Eu sou pecador, careço de aproximação com o Senhor Jesus. Eu preciso entender que Jesus me salvou, Ele é o único caminho. E eu preciso confessar e crer e receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Essas são as 4 básicas. Essa é uma estratégia que nós usamos para falar com as pessoas, para levar Jesus, começar uma conversa. E o final desta mensagem, eu coloquei um acréscimo que eu coloquei assim: se eu sei de todas essas coisas,
Deus é poderoso, sim ou não, igreja? Jesus salva, eu creio que Jesus salva. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele está fazendo na vida das pessoas. Eu sei o que esse mundo está vivendo hoje. Se não fosse Jesus, já estaria muito pior, eu sei disso. E por que eu não falo de Jesus? Por que eu não faço uso deste poder levado à frente à vida das pessoas? Aí eu coloquei algumas possibilidades. Bom, eu acredito que eu não faço isso porque eu não conheço Jesus o suficiente. Então, você já tentou vender uma coisa que você não conhece? Você já tentou falar de uma coisa que você nunca viu, nunca comeu? Não sabe o gosto que tem? Então, esse eu acredito que possa ser um dos embaraços. Por que eu não falo de Jesus? Porque eu não estou cheio de Jesus o suficiente. Ele não tem o meu coração suficientemente para eu falar dele. Eu não o conheço ainda. Então isso quer dizer que eu preciso conhecer a Jesus. Essa é uma das opções. Segunda opção que eu anotei aqui. Porque eu sou tímido e envergonhado. Bom, então vamos analisar uma coisa. É claro que cada um de nós tem uma personalidade. Uns um pouco mais acanhados, um outro um pouco mais extrovertido, mas isso faz parte apenas de uma personalidade. Mas eu faço todas as coisas independente de eu ser tímido ou não. Eu continuo trabalhando, até se casa, o tímido se casa. Quem é tímido aí? E conseguiu casar? Cadê os tímidos? Não, levanta, estica aí, me ajuda aí, eu era tímido. Eu me tornei diferente, mas eu era tímido. Gente, eu era tímido demais. Não, eu não era tímido, eu era bocó, eu era bocózão. Era. Eu deixei de ser bocó. Algumas pessoas me chamam de bocó, mas eu deixei de ser bocó. Gente, é diferente. Agora, o que acontece é quando você realmente não se enxerga capaz de fazer alguma coisa. É diferente. Timidez não tem a ver com capacidade. Existem pessoas extremamente recatadas, quietas, caladinhas, mas são extremamente competentes. Fazem tudo o que precisa ser feito. E a questão da timidez, ela é assim, gente. Por exemplo, falar aqui neste lugar. Quem é tímido, treme, sua. Semana passada vocês viram, né? Vocês viram, a irmã Zena falou o testemunho dela aqui, ela falecia que estava dentro de um caldeirão. E começou a parecer uma chaleira, e cuscuzando aqui, escorrendo tudo. O tímido, ele passa por isso, porque isso faz aflorar uma característica, não gosta de ficar no meio de muita gente. Mas é diferente quando você não se sente adequado. Quando você sente que você é menos do que. Você acha que todas as coisas podem acontecer para outros, menos para você. Aí é um sentimento de inadequação. Não diz respeito à timidez, mas é apenas um comportamento que você não tem. Você ainda não sabe quem é você nas mãos de Jesus. Outra coisa, terceira coisa. Eu não fui chamado para isso. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. E o que a testemunha faz? Fala. Quando você é testemunha de alguma coisa, alguém vai te chamar para confirmar algo que aconteceu. Nós não vamos inventar nada. Nós não vamos trazer nada que não seja uma verdade. Não vai haver nada que eu possa falar que seja de mim mesmo. Ainda que nós sejamos falhos, pequenos, pecadores, aquilo que eu vou falar é acerca daquilo que eu estou vivendo, dentro de um processo de transformação, porque nós não somos perfeitos, nós estamos numa caminhada buscando a perfeição. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude
algumas Bíblias falam, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Jesus vai se manifestar, irmãos, por meio da minha boca, por meio da sua boca. Aonde você e eu estivermos, Ele vai fazer isso. Uma outra coisa também, que essa eu vou encerrar, existem outras, mas eu elenquei apenas estas. E ele diz assim, não tenho tempo. Eu só não evangelizo porque eu não tenho tempo. Você sabia que você pode evangelizar até mesmo dentro da igreja? Não, pastor, isso é um absurdo. É. Mesmo dentro da igreja nós podemos evangelizar. Você acredita que dentro da igreja tem gente que ainda não tem certeza da salvação? Então, se essa pessoa não tem certeza da salvação, talvez ela não conheça ainda o plano da salvação. E aí você pode ser aquele que vai evangelizar. Vai jogar a tua vara de pescar dentro do aquário. E, querido, você vai tirar essa pessoa da boca do inferno. Mesmo ela estando dentro da igreja. Irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem o seu principal instrumento e ferramenta de trabalho. Nós dizemos que somos de Deus, mas não conhecemos a Deus. Nós dizemos que é o melhor para a vida das pessoas é a palavra, mas eu não vivo a palavra. Como é que chama aquela pessoa que diz ser uma coisa e é outra? Hipócrita. Falso. Então, querido, eu estou sendo falso quando eu falo que eu leio a Bíblia e eu não leio. É como se Jesus estivesse com fome numa tarde, andando com os discípulos, e avistasse uma linda e frondosa figueira. E ele vai até esta figueira e ele começa a levantar as suas folhagens, e levantando ali as folhagens, ele percebe que só tem folha e tronco. Cadê os frutos? Os frutos não apareceram. E Jesus, naquele momento, ele libera uma palavra. Nunca mais de ti ninguém coma frutos. Queridos, se nós estamos vivendo uma vida sem frutificação, precisamos clamar ao Pai que nos ajude a voltar a frutificar. Para que a gente não seja apenas uma casca. Para que a gente não seja apenas um invólucro, uma embalagem muito bonita. Aonde eu estou, eu preciso liberar a glória de Deus. Eu libero a glória de Deus quando não somente eu falo aleluia e glória a Deus, mas quando os frutos que saem por meio de mim fazem alusão a Cristo sem que eu abra a boca. Vamos ficar em pé? Cadê o meu amigo do teclado aqui? Meu amigo do louvor? Por que eu não falo de Jesus? Fecha os teus olhos. Por que eu não falo de Jesus? Por que eu não falo de Deus? Porque falar de Jesus, falar de Deus não diz respeito a Deus. Porque todo o poder é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu não falo de Deus, isso não diz respeito a ele, mas diz respeito a mim. Sou eu que tenho algo que precisa ser restaurado. Sou eu que preciso me converter. E de fato, de essência, com verdade, com sinceridade, eu preciso me converter e assumir uma postura em Cristo. É essa noite que eu quero convidar você. Mas não pense que isso vai ser feito apenas para uma exposição. Não. Esse momento agora, querido, pode ser a porta de acesso para você ir para a eternidade. Por
por isso eu convidei que você fechasse os teus olhos nesta hora. Porque este momento só diz respeito a você. É você. Se você, essa noite, não tem certeza da sua salvação, se Jesus voltar hoje, Senhor, a minha vida não está em dia. Eu quero voltar, Senhor, ao início. Se você hoje entrou a primeira vez neste lugar, se você está na sua casa acompanhando esta mensagem, eu quero que você faça essa oração. Eu quero te ajudar nesta oração. Ore comigo assim. Diga: Senhor Jesus, esta noite eu abro o meu coração e eu entendo que o Senhor tem um plano para a minha vida, e eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que é apenas por meio de Ti, Tu és a porta de acesso, e é por isso que eu Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Te peço, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero a partir de hoje uma nova vida, um novo estilo de vida, uma vida que espelhe a glória de quem anda contigo. Ao abrir a minha boca, todos perceberão de onde é o meu reino. Quando eu agir, todos saberão de onde eu venho. E por isto, Pai, eu peço que o Senhor transforme a minha vida e me receba em Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Então, essa hora, com os seus olhos